Mais 3 países suspendem a importação da carne de frango do Brasil. Governo volta atrás em aumento do imposto sobre operações financeiras. Faltando uma semana para o fim do prazo de entrega das declarações, Receita já liberou a consulta à maior lista de restituições da história. Ministro do STF, Alexandre de Moraes, ameaça prender o ex-ministro Aldo Rebelo durante depoimento sobre a trama golpista. Em nova etapa da guerra comercial, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diz que vai aumentar tarifas de importação da União Europeia. Casos de gripe avançam no país e provocam maior número de mortes entre os idosos. Jiu-jitsu brasileiro ganha proporção de esporte campeão com milhares de academias nos Estados Unidos. E o adeus a Sebastião Salgado, um dos maiores fotógrafos brasileiros, não resistiu à leucemia. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Mais 3 países suspenderam hoje as compras de carne de frango do Brasil: Índia, Albânia e Namíbia. Um prejuízo a mais para o país, que continua investigando casos suspeitos de gripe aviária e aguardando terminar o prazo para poder declarar quem está livre do vírus. O número de barreiras sanitárias estabelecidas para conter o foco de gripe aviária em uma granja comercial no município de Montenegro, no Rio Grande do Sul, foi reduzido nesta sexta-feira. A informação foi divulgada pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Estado. Das 7 estruturas inicialmente montadas, permanecem ativas 4 barreiras, 3 voltadas à desinfecção de veículos e 1 de bloqueio. 2 das barreiras de desinfecção seguem dentro do raio de 3 quilômetros do foco da doença em estradas vicinais consideradas estratégicas. A terceira permanece operando na rodovia RS 124, conforme detalhou a pasta estadual. A granja, que teve foco confirmado, passou por processos de limpeza e desinfecção concluídos na última quarta-feira. Segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária, com o encerramento desse procedimento, começou ontem, iniciando a contagem o prazo de 28 dias necessários para que o Brasil possa recuperar o status de país livre da gripe aviária, desde que não surjam novos focos nesse intervalo. A infecção registrada em Montenegro levou o Ministério a declarar estado de emergência zoossanitária na região. O vírus H5N1, causador da gripe aviária, é um subtipo da influenza altamente letal para aves. Desde 2022, o governo federal investigou cerca de 4.000 suspeitas de síndrome respiratória e nervosa em aves. Destas, aproximadamente 4% foram confirmadas como gripe aviária, sendo a maior parte em aves silvestres. Segundo a Secretaria da Agricultura, as barreiras sanitárias são pontos de controle onde veículos que transitam por diversas propriedades, como caminhões de carga viva e de ração e também de coleta de leite, passam obrigatoriamente por desinfecção. O processo inclui lavagem de rodados e partes inferiores dos veículos com produtos que eliminam o vírus e outros agentes patógenos. No cenário internacional, 19 países além da União Europeia impuseram embargo total à importação de carne de frango brasileira, o que representa 45% do volume exportado pelo país. Somente no mês passado foram exportadas 463 mil toneladas da proteína, das quais 210 mil foram adquiridas por essas nações. O Rio Grande do Sul, sob restrição parcial de outros 10 países, exportou 11 mil toneladas, mais de 2% do total mensal. Com as atuais restrições, o Brasil pode registrar perdas estimadas em 402 milhões de dólares por mês. A expectativa do governo federal é retomar as exportações da segunda quinzena de junho, desde que não ocorram novos focos em granjas comerciais. Em Santa Catarina, que por enquanto não confirmou casos de gripe aviária, as autoridades de saúde fortalecem o apelo para que as pessoas informem qualquer suspeita da doença, para que sejam tomadas as providências necessárias. O governo
governo do estado de Santa Catarina informou que as análises laboratoriais do Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA, descartaram influenza aviária de alta patogenicidade em aviário comercial no município de Ipumirim, no oeste do estado. A informação foi confirmada ainda na tarde de quinta-feira pelo Ministério da Agricultura, por meio de laudo oficial, onde informou não se tratar de caso de influenza aviária de alta patogenicidade. Outras amostras serão coletadas a fim de que o Ministério continue fazendo as análises e consiga fazer o diagnóstico final de qual patologia está acometendo aquelas aves. Desta forma, continuamos com o status de Santa Catarina como livre de influenza aviária em avicultura comercial. A Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, CIDASC, que coordena as ações da Vigilância Sanitária do Estado, ressalta a importância da colaboração da cadeia produtiva e da população na notificação precoce, em caso de aves de qualquer espécie que apresente os seguintes sinais de doenças respiratórias ou neurológicas, como dificuldade respiratória, secreção ocular, andar cambaleante, torcicolo e aves girando em seu próprio eixo. A mortalidade alta e súbita também são fatores que podem se levar a status de gripe aviária. E os casos de gripe em humanos estão crescendo na maior parte do Brasil. Os idosos são as maiores vítimas da doença causada pelo vírus influenza A. A presença de infectados é maior na região Centro-Sul, embora também haja notificações em diversos estados das regiões Norte e Nordeste. Além da influenza A ser a principal responsável pela morte de idosos por síndrome respiratória aguda grave, a doença é uma das 3 principais causas de óbito pela síndrome entre as crianças. O aumento foi apontado em um novo relatório do Instituto Todos pela Saúde, feito a partir dos dados de laboratórios particulares. De acordo com o documento, o número de testes positivos para influenza A subiu 13 pontos percentuais entre 12 de abril e 17 de maio, atingindo a maior alta no país desde setembro de 2022. Esse crescimento de quadros respiratórios ampliou a busca por atendimentos em alguns locais. No Hospital Infantil Sabará, em São Paulo, o crescimento na procura pelo pronto-socorro impactou o tempo de espera e a disponibilidade de leitos de internação. Um aviso no site da instituição pediu para que as famílias avaliem a necessidade de buscar atendimento no pronto-socorro. O Hospital Alemão Oswaldo Cruz, também na capital paulista, informou que devido ao alto fluxo de pacientes no pronto-atendimento, o tempo de espera aumentou. O crescimento da circulação de vírus respiratórios acontece por causa da chegada do outono e inverno, com as quedas das temperaturas em algumas regiões e aumento de chuvas em outras, além da maior aglomeração de pessoas. Para 2025, o Ministério da Saúde distribuiu mais de 73 milhões de doses de vacina contra a gripe em todo o país. Com a nova onda de doenças respiratórias, aumentou também a procura por máscaras e vitaminas em farmácias. E com a aproximação do inverno, as síndromes gripais crescem, principalmente entre as crianças. Eles fizeram sucesso durante a pandemia de coronavírus e agora, com a proliferação de doenças respiratórias, o álcool em gel e as máscaras voltaram a vender muito. Devido até o posto que está lotado e a nossa unidade fica em frente ao posto de saúde, então para entrar dentro da unidade, as pessoas estão até se prevenindo antes de entrar lá. Venham aqui, compra a máscara, já pega um álcool gel também pequenininho e já leva. Então assim, dobrou a venda de máscara aqui nessa unidade, né? Também aumentou bastante a procura por vitaminas para reforçar o sistema imunológico e evitar doenças. As vendas de vitamina C efervescente de 1 gramas triplicou as vendas devido a esses acontecimentos. Às vezes, meu filho estava gripado, já vou tomar uma vitamina para se prevenir, né? A presidente do Conselho Regional de Farmácia alerta que os suplementos de vitaminas devem ser consumidos com regras. Sempre buscar pela orientação o paciente que faz uso de outros, né? Faz o tratamento, então, para que essa vitamina não interfira na ação do seu medicamento de uso diário. A vitamina C, se você optar pela base efervescente, ela tem que ser tomada logo que finaliza a efervescência. São alguns cuidados que o farmacêutico vai te orientar. Todo mundo de máscara atendendo aqui nesta farmácia. E não são apenas os funcionários que estão usando não, viu? A gente percebe também que os clientes estão vindo de máscara. O senhor está usando faz tempo máscara? Sempre eu uso, né? Quando eu vou, assim que eu saio para a rua, vou nos repartimentos assim, farmácia, médico, tudo eu uso máscara, sempre usei.
Prevenção, né? Prevenção. Esses pequenos cuidados, utilização da máscara, lavar as mãos, utilizar o álcool em gel, evitar a aglomeração, são situações que vão trazer um benefício não só para você, mas para toda a família. São formas de se prevenir contra as doenças respiratórias, que já mataram em Campo Grande 118 pessoas neste ano. A vacina contra a gripe está disponível para todos os públicos. Uma das maneiras mais eficazes de evitar o agravamento da doença. Eu tomei a vacina, né? Tomei a vacina antigripe lá, é o que eu uso, e chá caseiro. Um tiroteio entre bandidos rivais no Morro do Juramento, na zona norte do Rio de Janeiro, deixou 2 mortos e uma pessoa em estado grave na zona norte do Rio de Janeiro. Os corpos dos 2 homens foram deixados em um dos acessos ao juramento. Já a mulher de 56 anos, atingida por uma bala perdida, foi levada para o hospital e permanece internada em estado grave. A Polícia Militar afirmou que o comando do 41º Batalhão da PM, ao ser informado sobre o confronto entre os grupos criminosos rivais, desencadeou uma operação de emergência no morro. De acordo com a corporação, ao chegarem ao local, os PMs foram atacados a bala. Há meses, o Morro do Juramento é palco de uma guerra entre as facções Comando Vermelho e 3º Comando Puro. A comunidade é considerada estratégica pelos bandidos por causa de suas rotas de fuga. E veja a seguir, governo volta atrás em aumento do imposto sobre operações financeiras. E faltando uma semana para o fim do prazo de entrega das declarações, Receita já liberou a consulta a maior lista de restituições da história. O governo deu meia volta na questão do aumento do imposto sobre operações financeiras. A medida anunciada ontem à tarde como saída para o equilíbrio das contas foi reformulada no período da noite diante da discussão e repercussão negativa da cobrança de mais impostos. O governo federal publicou nesta sexta-feira um novo decreto que mantém em zero a alíquota do IOF sobre investimentos de fundos brasileiros no exterior. A decisão reverte parcialmente a medida anunciada na quinta-feira, que previa a elevação da taxa para 3,5%. A mudança foi publicada em edição extra no Diário Oficial da União antes da abertura dos mercados. A alíquota sobre remessas de recursos para o exterior destinadas a investimentos continua em 1,1% sem alteração. A decisão ocorre após forte reação negativa do mercado financeiro. A elevação do imposto sobre aplicações no exterior foi interpretada como uma forma de controle de capitais, provocando críticas de gestores de fundos e operadores financeiros. A medida impactaria diretamente estratégias de fundos multimercado que diversificam ativos fora do Brasil com recursos de investidores nacionais. Após as críticas, o governo realizou uma reunião de emergência na noite de quinta-feira no Palácio do Planalto para revisar os termos do decreto. Participaram do encontro os ministros Rui Costa, da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, das Relações Institucionais, Sidônio Palmeira, da Secretaria de Comunicação, além de técnicos da área jurídica e econômica. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que estava em São Paulo, participou remotamente das discussões. Em coletiva de imprensa, Fernando Haddad disse que a revisão foi feita com o objetivo de evitar especulações de que o governo estaria inibindo o investimento do exterior. E nós entendemos que, pelas informações recebidas, valia a pena fazer uma revisão desse item para evitar especulações sobre objetivos que não são próprios da Fazenda nem do governo, né? De inibir investimento fora, não tinha nada a ver com isso, então nós entendemos que era correto fazer uma revisão disso. A proposta inicial previa não apenas a tributação de 3,5% sobre investimentos externos de fundos brasileiros, mas também sobre remessas pessoais para o exterior. Com a nova redação, o governo esclarece que continua válida a cobrança de 1,1% sobre essas remessas. Essa mudança no texto, segundo técnicos, evita a aplicação diária do IOF sobre os fundos e impede o que poderia ser entendido como uma restrição à livre movimentação de capitais. Apesar do recuo parcial, o aumento do IOF em outras operações foi mantido.
Compras internacionais com cartão de crédito, débito, cartões pré-pagos e cheques de viagem passarão a ter alíquota unificada de 3,5% ante os 3,38% anteriores. Também foi elevado o imposto sobre a compra de moeda estrangeira em espécie e sobre remessas para contas mantidas por brasileiros no exterior. Quando questionado sobre as compras internacionais com cartões de crédito, débito, pré-pagos e cheques de viagem que tiveram a alíquota unificada em 3,5%, um aumento em relação aos 3,38% anteriores, Fernando Haddad disse que a medida visa equalizar as taxas e crê que a medida não vai impactar as grandes massas. Não considero que é uma medida voltada para a grande massa, até porque o que foi equalizadas as taxas. As taxas foram equalizadas, para que não houvesse brechas para fugir da legislação. Isso que foi feito. Empréstimos externos de curto prazo, que estavam isentos desde 2023, passam a ser tributados com IOF de 3,5%. Em operações de crédito para empresas, a alíquota anual subiu de 1,88% para 3,95%. Pequenas empresas e microempreendedores individuais também terão aumento, com alíquotas variando entre 1,95% e 3,95% ao ano, dependendo do porte e tipo de operação. Para a previdência privada do tipo VGBL, foi criada uma nova regra, onde aportes mensais acima de R$50 mil passarão a ter uma tributação de 5%. Abaixo desse valor, a alíquota permanece zerada. O Ministério da Fazenda estima que as mudanças no IOF em sua versão inicial teriam um potencial de arrecadação superior a R$20 bilhões em 2025. Com o recuo parcial, esse valor pode ser reduzido entre 1 e 2 bilhões. A repercussão da medida também acabou por ofuscar o anúncio do congelamento de R$31 bilhões em despesas do orçamento deste ano. Internamente, houve desconforto no governo com o vazamento da medida antes do fechamento dos mercados. Mesmo após o recuo parcial, permanece a preocupação entre os integrantes do governo quanto ao uso político da medida por parte da oposição, sobretudo pela elevação do IOF em operações internacionais com cartões. Depois do susto com o IOF, o mercado financeiro operou em ritmo de certa normalidade neste último dia da semana. O dólar fechou em baixa de 0,27%, cotado em R$ 5,64. E a Bolsa de Valores subiu 0,40% e terminou o pregão com 137.824 pontos. E a Receita Federal liberou hoje a consulta ao primeiro lote de restituição do imposto de renda. Mais de 6 milhões de contribuintes serão contemplados. É o maior volume da história. A Receita Federal abriu hoje a consulta ao primeiro lote de restituições do imposto de renda. Os pagamentos começam a ser feitos a partir do dia 30 de maio, mesmo dia em que se encerra o prazo de entrega das declarações. No total, são 11 bilhões de reais para mais de 6 milhões de contribuintes. Inclusive, esse é o maior valor já pago pela Receita Federal em um único lote de restituição do IRPF na história. O lote também inclui restituições residuais de exercícios anteriores. E desse valor, 8 bilhões de reais serão destinados aos grupos prioritários, que são os idosos acima de 80 anos, os contribuintes entre 60 e 79 anos, contribuintes com deficiência física ou mental, os contribuintes que atuam como professores e os contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida e optaram receber a restituição via Pix. Os pagamentos das restituições serão feitos em 5 lotes. O primeiro lote no dia 30 de maio, o segundo lote no dia 30 de junho, o terceiro lote em 31 de julho, o quarto lote no dia 29 de agosto e o quinto e último lote no dia 30 de setembro. A consulta deve ser feita no site da Receita Federal, que é o www.gov.br/receitafederal/pt-br. E para quem não entregou a declaração, fica um alerta. A multa pode chegar a 20% do imposto devido para quem não entregar a declaração. Cerca de 19 milhões de contribuintes ainda não enviaram. O Instituto Nacional do Seguro Social desbloqueou nesta sexta-feira novas contratações de empréstimos consignados. A partir de agora, todas as operações exigirão que o segurado autorize o acesso por meio de biometria pelo Meu INSS. A biometria passa a ser obrigatória para que os bancos e demais instituições financeiras consultem a chamada margem consignável, que permite calcular o valor que pode ser emprestado e será exigida para refinanciamentos.
A nova regra também será exigida para o aposentado que já tem um consignado ativo e quer pegar mais crédito, ampliando o prazo e pedidos de portabilidade para trocar de instituição financeira. Até então, os segurados precisavam eles mesmos bloquear suas informações para bancos e instituições financeiras não oferecerem empréstimos. A medida foi tomada em meio ao escândalo de descontos feitos nos benefícios do INSS sem autorização dos aposentados e pensionistas. As pessoas que sofreram prejuízo com os planos econômicos editados entre os anos 80 e 90 receberam mais 2 anos de prazo para pedir indenização. A medida foi julgada hoje pelo Supremo Tribunal Federal, atendendo a um pedido na Confederação Nacional do Sistema Financeiro. Quem foi afetado pelos planos Bresser, Verão, Collor 1 e Collor 2 podem ir à Justiça. Os ministros aproveitaram para declarar constitucionais todas as medidas adotadas pelos governos da época. As ações trabalhistas por burnout cresceram 14,5% nos primeiros 4 meses de 2025, em comparação ao mesmo período do ano passado. De janeiro a abril, foram registrados mais de 5 mil novos casos da síndrome do esgotamento profissional. Os pedidos de indenização somam um passivo de 3 bilhões e 750 milhões de reais para as empresas, com valor médio de R$ 368.900 por ação. O burnout, reconhecido como doença ocupacional pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, desde 2022, é caracterizado pelo esgotamento profissional crônico, decorrente de ambientes de trabalho desgastantes. Desde então, passou a integrar a Classificação Internacional de Doenças, o CID, sob o Código 11. No Brasil, o governo incluiu o burnout na lista das que garantem afastamento do trabalho, com pagamento de auxílio-doença pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, para quem contribui com a Previdência, e pelos regimes próprios de previdência de estados, municípios e do Distrito Federal. Ao longo de 2024, foram ajuizadas 16.670 ações sobre burnout, quase 22 vezes mais que em 2014, quando houve 771 processos. Na época, a síndrome ainda não era considerada oficialmente uma doença ocupacional. Atualmente, as empresas enfrentam desafios crescentes para demonstrar que o adoecimento de seus funcionários não está ligado às condições de trabalho. Nesse contexto, ganha importância o cumprimento das normas que exigem o mapeamento dos riscos psicossociais. A aplicação da nova norma regulamentadora número 1, ou NR1, que obrigará as empresas a adotar medidas para identificar esses riscos, foi adiada para 2026. Até lá, as companhias devem se adequar às exigências, embora não sejam penalizadas durante esse período de transição. O adiamento foi motivado pela pressão de setores empresariais, especialmente comércio, serviços e indústria. Enquanto isso, o setor bancário afirma já estar adaptado às exigências. Em paralelo, o Ministério do Trabalho lançou em 2024 um selo de saúde mental para reconhecer empresas comprometidas com o bem-estar dos funcionários. O Brasil tem 10 milhões de mulheres no comando de pequenos negócios e a maioria é mãe, 2 condições que estão alterando o raio-x da economia nacional, ainda dominada pelos homens. O interesse das mulheres por temas ligados ao investimento e à autonomia financeira nunca esteve tão evidente. Nos últimos 4 anos, houve um número crescente do público feminino que está buscando mais controle sobre suas finanças, seja para realizar sonhos pessoais e ampliar o próprio patrimônio ou para viabilizar planos de negócios. Conforme essa tendência, o consórcio tem se destacado como uma alternativa segura e estratégica para quem valoriza planejamento e disciplina. Há cerca de 10 milhões de mulheres no comando de pequenos negócios. Desse total, 67% são mães. O empreendedorismo feminino no Brasil está em expansão, apesar de ainda enfrentar obstáculos desafiadores. A participação feminina no mercado financeiro está em crescimento. Entretanto, os homens ainda são os maiores investidores de renda variável. O número de mulheres que investem no Tesouro Direto também aumentou. A pesquisa mostra que o aumento foi de 7% no período de um ano, entre dezembro de 2024 e dezembro de 2025. Ao total, o crescimento foi de 15%. A preocupação com o futuro pode estar relacionado ao protagonismo que as mulheres vêm conquistando em diferentes segmentos, como na liderança corporativa, na gestão familiar e no desenvolvimento das suas carreiras. Especialistas afirmam que cada vez mais mulheres buscam novas formas de investir com responsabilidade e autonomia,
autonomia, buscando autoconfiança, autenticidade e valorização das próprias experiências que podem ser fortes aliadas no caminho do protagonismo profissional. E veja a seguir, em nova etapa da guerra comercial, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diz que vai aumentar tarifas de importação da União Europeia. E o ministro do STF, Alexandre de Moraes, ameaçou prender o ex-ministro Aldo Rebelo durante depoimentos sobre a trama golpista. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ameaçou prender o ex-ministro da Defesa, Aldo Rebelo, por desacato durante o depoimento nesta sexta-feira. Rebelo é uma das testemunhas de defesa do almirante da Marinha, Almir Garnier, na ação que ele é réu por tentativa de golpe. Aldo Rebelo foi indicado como testemunha da defesa de Almir Garnier na ação em que o militar é réu pela trama golpista. O ápice da confusão ocorreu com a ameaça de Alexandre de Moraes de prender o ex-ministro da Defesa por desacato à autoridade. Rebelo prestou o depoimento nesta sexta-feira porque Garnier foi assessor militar durante a sua passagem pelo Ministério da Defesa. Logo na primeira pergunta, o advogado Demóstenes Torres perguntou se o almirante Garnier poderia colocar tropas à disposição por decisão unilateral, sem o consentimento do Comando-Geral das Forças Armadas. Rebelo respondeu que na língua portuguesa existem expressões que não podem ser tomadas literalmente. Por exemplo, quando dizemos "estou frito" não significa que estava na frigideira. Neste momento, iniciou-se a impaciência de Moraes com a testemunha. Assim, ele perguntou: "O senhor estava na reunião? Se não, não tem como opinar." O ex-ministro rebateu Alexandre de Moraes e disse que não admitia censura. A avaliação da língua portuguesa é minha. Neste momento, o ministro ameaçou: "se não comportar, vai ser preso por desacato." Depois Moraes disse que a testemunha não poderia dar valor à questão e deveria centrar-se nos fatos. Ainda em clima tenso, o advogado de defesa Demóstenes Torres disse que queria saber se a Marinha sozinha era capaz de dar um golpe de Estado sem ordens do Comando-Geral. Em meio às discussões, Moraes afirmou que em 1964 não foi ouvida toda a linha de comando para dar o golpe. Durante o depoimento, Rebelo explicou que a Marinha tem cerca de 14 a 15 mil fuzileiros navais que estão concentrados no Rio de Janeiro e afirmou que a força não tem a mesma capilaridade do Exército. Na sequência, o procurador-geral Paulo Gonet questionou se a Marinha desistiu do golpe porque o Exército não aderiu. Rebelo disse que a inferência da existência de um golpe era de Gonet, não dele. E o advogado Demóstenes afirmou que o procurador-geral da República queria uma opinião da testemunha. O ministro Alexandre de Moraes interferiu e disse que Paulo Gonet queria saber se existia capacidade operacional e de efetivo para se dar um golpe, e Rebelo afirmou que o contingente de homens da Marinha é pequeno. As oitivas das testemunhas sobre tentativa de golpe de Estado no Brasil em 2022 continuam até o dia 2 de junho desse ano. O presidente Donald Trump ameaçou aplicar uma tarifa de 50% contra os produtos europeus e também 25% em todos os produtos da Apple, como iPhones fabricados fora dos Estados Unidos. O presidente disse que quando o assunto é negócio, é muito difícil lidar com a União Europeia. A ameaça em dose dupla, feita pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou mais uma vez com o acirramento de sua guerra comercial, impondo uma nova rodada de tarifas sobre os produtos da União Europeia e da fabricante de smartphones, a Apple. Ao taxar as importações da União Europeia em 50%, pode causar um efeito dominó sobre os preços ao consumidor, afetando desde carros alemães até azeite de oliva italiano. Dados da União Europeia apontam que o bloco exporta para os Estados Unidos principalmente produtos farmacêuticos, carros e autopeças, produtos químicos e aeronaves. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, justificou o anúncio citando um suposto impasse em negociações que não estaria fazendo ofertas razoáveis aos americanos. Por isso, Donald Trump está recomendando uma tarifa logo de 50% sobre a União Europeia, começando a partir do dia 1º de junho. O presidente americano também acusou os europeus de dificultar a venda de produtos americanos mediante a poderosas barreiras comerciais, impostos sobre valor agregado,
o que considera uma penalidades corporativas ridículas por uma barreiras comerciais não monetária. Após o anúncio, o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, disse esperar que a ameaça de tarifar em 50% os produtos da União Europeia acelere as negociações com o bloco, tornando-as mais favoráveis aos Estados Unidos. A Comissão Europeia não quis comentar a possível nova tarifa, dizendo que esperaria primeiro pelo resultado de um telefonema entre os encarregados de comércio europeu e americano. O saldo da balança comercial da União Europeia com os Estados Unidos é positivo, ou seja, a União Europeia exporta para os americanos mais bens do que importa. Em 2025, o saldo positivo foi de 198 bilhões de euros, segundo dados da União Europeia, mas no caso dos serviços, a relação se inverte, com déficit para os europeus. Os dados mais recentes mostram vantagem de 108,6 bilhões de euros para os americanos, que dominam o mercado de tecnologia com empresas como Meta, Google, Apple e Amazon. Um dia após Donald Trump proibir o acesso de alunos estrangeiros em Harvard, a Justiça dos Estados Unidos conseguiu vetar o bloqueio, acirrando ainda mais a disputa entre governo e universidade. A Justiça dos Estados Unidos anulou nesta sexta-feira a decisão do presidente Donald Trump de barrar os estudantes estrangeiros de Harvard. A medida anunciada ontem afetaria milhares de estrangeiros que ingressariam na universidade e até mesmo aqueles que já estudam atualmente. Segundo a Harvard, 27% do corpo estudantil é composto por estrangeiros, o que equivale a mais de 6 mil alunos vindos de 140 países diferentes. De acordo com a secretária de Segurança Interna dos Estados Unidos, Kristi Noem, a decisão foi tomada após Harvard se recusar a cumprir uma série de exigências impostas pelo governo federal, incluindo mudanças no gerenciamento de dados de alunos internacionais e adequações em seus programas de intercâmbio. A proibição do governo americano estava prevista para entrar em vigor no ano letivo de 2025-2026. O texto previa que estudantes internacionais que concluíssem o curso neste semestre não seriam afetados. Já quem ainda estivesse cursando teria de se transferir para outra universidade sob o risco de perder o visto de estudante. Agora, após a nova decisão da Justiça americana, o governo de Trump ainda não se posicionou sobre o assunto. As mulheres estão reclamando mais e, como consequência, os homens passaram a cumprir mais medidas protetivas. Mesmo assim, os casos de feminicídio bateram recorde no país. Dados divulgados pelo Conselho Nacional de Justiça revelaram que só nesse primeiro trimestre de 2025, o Brasil registrou um número recorde de medidas protetivas concedidas a mulheres. Impulsionadas pela alta na taxa de feminicídios no país, ao todo foram mais de 149 mil emitidas, uma média de 49 mil por mês, a maior registrada nos últimos 5 anos. O levantamento também alertou sobre a eficiência dos estados brasileiros com relação ao tempo de espera para a emissão da medida a partir da denúncia. Em média, entre todos os estados no período analisado, o tempo entre o início do processo e a concessão na medida protetiva pelo Poder Judiciário foi de 4 dias. São Paulo com 28 mil, Rio Grande do Sul com 14 e Rio de Janeiro com 13 foram os estados que mais registraram medidas. Já o pior resultado foi apresentado pelo Tribunal de Justiça do Maranhão, que autorizou apenas 2 medidas protetivas. A taxa de analfabetismo entre pessoas com deficiência é 4 vezes maior do que na população geral em 2022. O levantamento foi feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O Brasil tem 14.400.000 pessoas com deficiência, segundo o censo de 2022 divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Em termos percentuais, o grupo de pessoas com deficiência representa 7,3% da população do país. Essa população, segundo o Instituto, está distribuída em 16% dos lares brasileiros, que concentram uma ou mais pessoas com deficiência. O censo 2022 traz pela primeira vez informações sobre autismo, investigado no questionário da amostra por meio de um quesito no qual o informante declarava se os moradores do domicílio já tinham sido diagnosticados com autismo por algum profissional de saúde. A pesquisa monitorou a população brasileira que tem o diagnóstico de transtorno de espectro autista, o TEA.
De acordo com o censo, foram identificadas 2.400.000 pessoas com TEA no Brasil. O grupo corresponde a 1,2% da população do país. O estudo fez um recorte por gênero que mostra 1.400.000 pessoas com TEA e as mulheres com diagnóstico que chega a 1 milhão. A taxa de pessoas com deficiência analfabetas é de 21,3% e entre sem deficiência é de 5,2%. A taxa de analfabetismo entre pessoas com deficiência é 4 vezes maior do que na população geral. A escolarização também reforça a disparidade entre aqueles com deficiência e os sem deficiência. 63,1% das pessoas com 25 anos ou mais com deficiência não tinha instrução ou nem sequer haviam completado o ensino fundamental. Isso é quase o dobro do percentual de pessoas sem deficiência nessa situação. Também entram na estatística aqueles nessa faixa etária que, por alguma limitação nas funções mentais, não conseguem ou têm muita dificuldade para se comunicar, realizar cuidados pessoais, trabalhar e estudar, entre outras atividades. E a seguir, jiu-jitsu brasileiro ganha proporção de esporte campeão com milhares de academias nos Estados Unidos. E o adeus a Sebastião Salgado, um dos maiores fotógrafos brasileiros, não resistiu à leucemia. A estimativa da Sociedade Brasileira de Glaucoma é de que cerca de 2 milhões de brasileiros sejam afetados pelo glaucoma. Muitos deles nem sabem que são portadores de uma doença que prejudica e muito a visão. Uma doença silenciosa. Ao contrário do que as pessoas pensam, o glaucoma não dói. E você não percebe que está perdendo a visão até que você tenha aí uma perda considerável. Então, você vai perdendo principalmente o campo lateral. E aí, quando a doença vai ficando mais avançada, você perde praticamente tudo. Vai enxergando como se fosse por um canudinho. O glaucoma é a segunda causa mais comum de cegueira no mundo. A doença ocorre quando a pressão intraocular sobe e danifica o nervo óptico, que é responsável por levar as imagens ao cérebro. Pode ter um glaucoma congênito, pode ter um glaucoma secundário, né? E o mais comum, né, que é o que a gente usa para chamar a atenção das campanhas, que é o glaucoma de ângulo aberto. Alguns fatores aumentam o risco de desenvolver a doença. O principal fator de risco é genético. Então, se você tem um histórico familiar, esse histórico deve ser levado em consideração, né? As suas chances aumentam muito. E a idade, né? Você tem a idade aí acima de 40 anos, também aumentam as chances. O glaucoma não tem cura. Os tratamentos visam a não progressão da doença. Você não tem como recuperar o que já foi perdido. Por isso que a gente orienta que se faça exames periódicos, para você pesquisar se você tem ou não. O telhado de uma escola foi tomado por uma colmeia com mais de 100 mil abelhas. O caso foi registrado em São Joaquim, na Serra Catarinense. Mel de altitude. Assim está sendo chamado os cerca de 125 quilos do produto retirado de uma colmeia que foi localizada no telhado de uma escola na cidade de São Joaquim, na Serra Catarinense. A presença dos insetos se tornava cada vez mais constante na unidade escolar, até que uma investigação levou ao telhado do teatro do Colégio Estadual Marinho de Ralo, onde se descobriu uma colmeia gigante com aproximadamente 150 mil abelhas. A força-tarefa foi realizada para a retirada correta do enxame, que estava localizado a 10 metros de altura. Uma empresa especializada foi chamada e por 2 horas o apicultor Joel Rosa foi o responsável pela retirada. Ele precisou acessar o local com uma ajuda de um cesto e de um caminhão guindaste. Foram necessários 5 baldes de 25 quilos para armazenar todo o mel e uma parte foi deixada como alimento para as abelhas. Segundo a prefeitura, a escola manteve as portas e janelas hermeticamente fechadas durante a ação para evitar riscos de contato com os insetos.
O interior da colmeia havia uma grande quantidade de mel, pólen e uma área repleta de postura, onde se desenvolve as crias e principalmente a abelha rainha. O desafio maior, conforme o município, foi justamente garantir a integridade da rainha. Para isso, as crias foram cuidadosamente transferidas para caixas próprias. Instintivamente, a rainha migrou para a caixa na companhia delas, protegida pelas operárias, completando com sucesso a retirada e a operação. Elas foram salvas e levadas para um apiário local para manter a preservação da espécie, que tanto contribui com as plantações de frutas, principalmente maçã e uva da região serrana. Um esporte legitimamente brasileiro está fazendo sucesso nos Estados Unidos. É o jiu-jitsu. O número de academias abertas para treinos da modalidade esportiva no país já ultrapassa as 3.000 unidades. O crescimento deste fenômeno é liderado pela Barra Gracie, uma rede de academias que nas últimas décadas se expandiu significativamente, estabelecendo 400 unidades em grandes centros urbanos americanos. Os estados mais notáveis neste crescimento incluem Califórnia, Flórida, Texas, Arizona e Illinois. Diante desse cenário promissor, o mercado para professores brasileiros de jiu-jitsu se torna atraente. Os rendimentos desses profissionais variam de 50 a 80 mil dólares por ano, aproximadamente. 280 a 450 mil reais, enquanto os proprietários de academias bem estabelecidas podem ultrapassar os 150 mil dólares anuais, cerca de 850 mil reais. Para compreender o fenômeno do jiu-jitsu nos Estados Unidos, é preciso voltar mais de um século na história. A Belém do Pará, na década de 1910. Os irmãos Gracie, formados por 5 jovens, tiveram o primeiro contato com o mestre japonês Mitsuyo Maeda, que estava em turnê para disseminar o judô e outras artes marciais. Carlos Gracie foi o primeiro a aprender o jiu-jitsu. Ao se mudar para o Rio de Janeiro, começou a ensinar a técnica, criando os famosos desafios Gracie para comprovar a eficácia do jiu-jitsu contra outras artes marciais. Hélio Gracie, o irmão mais novo, teve um papel crucial na evolução do jiu-jitsu Gracie. Ele adaptou a técnica para que mesmo pessoas com menor força física pudessem aplicá-la, utilizando movimentos de alavanca, a invencibilidade de Hélio diante de adversários. Fisicamente mais robustos, solidificou sua posição como um ícone no Brasil. Hélio modificou a técnica, enquanto Carlos expandiu os ensinamentos para uma filosofia de vida, introduzindo a dieta Gracie, que ganhou notoriedade em diversos países. A colaboração dos filhos de Carlos Gracie foi fundamental na conquista do mercado americano. Na década de 1970, Rorion Gracie mudou-se para a Califórnia, onde começou a ensinar na garagem de sua casa. Com o passar do tempo, ele atraíra muitos adeptos e até trabalhou na indústria cinematográfica. O crescimento do jiu-jitsu brasileiro nos Estados Unidos mostra não apenas a eficácia da arte marcial, mas também a força do legado deixado pelos Gracie. Profissionais brasileiros que decidiram se aventurar em terras norte-americanas vêm não só conquistando novos estudantes, mas também assumindo o papel de embaixadores da cultura do jiu-jitsu, solidificando cada vez mais a presença dessa arte no mundo. Morreu nesta sexta-feira, aos 81 anos, Sebastião Salgado, o fotógrafo que vivia em Paris. Enfrentava problemas decorrentes de uma malária adquirida em 1990, quando estava na Indonésia. A doença progrediu para uma leucemia. Sebastião Salgado transcendia o seu papel como profissional. Era considerado o principal fotógrafo de nosso tempo. Com sua companheira de vida, Lélia Salgado, trilhou por lugares devastados e semeou a ideia de que a restauração ambiental não só era possível, como significava um ato de amor pela humanidade. Abre aspas. Sua lente revelou o mundo e suas contradições. Sua vida, o poder da ação transformadora. Fecha aspas. Diz o texto publicado nas redes sociais do Instituto Terra, organização não governamental fundada pelo fotógrafo. Por conta da malária, ele vivia com algumas sequelas,
o que foi determinante para decidir pela aposentadoria, como ele mesmo declarou em entrevista ao The Guardian, no ano passado. Disse que o corpo estava sentindo os impactos de anos de trabalhos em ambientes hostis desafiadores e que era hora de parar. Abre aspas. Eu sei que não viverei muito mais tempo, mas não quero viver muito mais. Já vivi muito e já vi muitas coisas. Fecha aspas. O Centro Cultural Le Franciscain de Deauville, no norte da França, inaugurou em 1º de março uma grande retrospectiva dedicada ao artista. Uma homenagem que reúne os 40 anos de trabalhos em 166 imagens. Uma iniciativa em parceria com a Maison Européenne de la Photographie. Sebastião Salgado chegou a se emocionar na abertura do evento. C'était le jour que j'ai complété 4 ans. Simplement parce que j'étais là. Je n'étais pas mort. Combien de copains, quand j'étais à gamin, pendant 4 ans à gamin, on était tous photographes. 4 photographes assassinés. Et je suis là. Donc pour moi, a été vivant à 80 ans. Privilège énorme. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você, aproveite bem o fim de semana e fique na paz. Tchau.